Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui deixar uma breve palavra que Deus tocou ao meu coração e eu resolvi compartilhar. Que você já ouviu aquele ditado que diz assim: sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros? Pois é, isso tem tocado muito ao meu coração, essa palavra. Os sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros. E na palavra do Senhor, a gente pode ler lá em Provérbios, capítulo 15, e o versículo 31, que diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão sua morada. Tem Bíblias mais atualizadas que falam melhor. No 32 diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O porquê que eu falei sobre o ditado e li essa mensagem da palavra de Deus? Porque os sábios, eles aprendem com o erro dos outros, né? Quantas vezes você já viu pessoas cometendo algo na vida e você disse assim: agora eu já sei, não vou fazer também, porque se eu fizer vai dar errado, porque fulano fez vai dar errado. Então você já aprendeu, você foi sábio e aprendeu a não cometer o mesmo erro. E quantos, que a gente vê na palavra de Deus? Vamos usar a palavra do Senhor. Foi isso que tocou muito ao meu coração de passar para vocês, assim como passou para mim. Se eu não quero mais errar na vida, já tenho errado muito na vida e eu não quero mais errar, quero seguir diante ao meu Senhor, quero seguir firme nas promessas de Deus, eu não vou mais errar, não quero mais pecar, sabe? Eu não quero mais ser aquela pessoa que peca. Então, o que eu vou aprender? Com o erro dos outros. Para mim, ser uma pessoa sábia. Como que eu vou aprender com o erro dos outros? Nada melhor do que ler a palavra do Senhor, porque aqui tem tanto acerto quanto erro. Então, se você pegar a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e começar a ler, você vai entender. O que eu quero chegar? Davi, vamos lá, Davi. Ele foi um cara muito usado por Deus. Chegou a ser chamado segundo o coração de Deus por Deus. Mas ele errou. Ele errou e foi punido pelo aquele erro. Ele foi lá e errou com uma mulher. Ele teve esse erro. E ele teve consequência a partir desse erro, que não foram muito bons. Se você ler, você vai entender que Davi errou e teve consequência nesse erro por causa de uma mulher. Então, o que eu quero transmitir para mim e para você? Eu não vou errar, que nem Davi errou, porque assim como teve consequência para Davi, terá para minha vida. Então, aí já é uma coisa que a gente começa a entender e a ver, com que eu tô aprendendo com o erro de Davi, Outra coisa também, Sara se precipitou em tomar uma decisão em fazer com que Abraão, seu esposo, deitasse com a serva Agar. Ele deitou com a serva Agar, Não foi algo diante de Deus, não foi uma decisão tomada diante de Deus, e eles erraram perante isso. Teve consequência? Teve consequência. Então, a partir do momento que eu aprendo com Sara, que eu não devo tomar decisões precipitadas na minha vida, eu tô aprendendo com Sara e eu tô sendo uma pessoa sábia. Eu não quero cometer o mesmo erro de Sara, de tomar uma atitude precipitada. Entendeu? Outra coisa, o que eu aprendo também, agora um lado bom, com Salomão. Salomão, eu aprendo que ele foi um dos caras mais ricos, Também teve erros, mas ele também teve acertos. Um dos caras mais ricos, citado pela palavra de Deus. O porquê mais rico? Porque ele pediu
sabedoria a Deus. Então, se ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria para ele e ele se tornou um cara mais rico. Hoje em dia, o que mais a gente vê? Pessoas com as finanças, tudo errado. Tudo errado porque não pedem sabedoria e entendimento para o Senhor de como administrar as suas finanças. Muitas vezes pessoas acabam brigando entre o relacionamento dentro de casa, acabam se decepcionando com a vida por causa do financeiro, mas tudo porque não sabe ter uma administração. E o que eu aprendo? Com Salomão, a pedir a Deus sabedoria para que eu venha aprender a administrar e ter sabedoria, né, para administrar as minhas finanças, para ser tudo colocado na ponta da caneta, ser tudo colocado, né, ali diante do Senhor, que Ele vai me dar sabedoria, se é ou não para mim comprar, se é ou não para mim fazer, entende? O que eu aprendo com Jó estava orando pelos amigos, enquanto Deus restituiu toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele havia perdido, Deus deu para ele em dobro, enquanto ele orava pelos amigos. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo e transmito para você. Vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar pelas pessoas que precisam, né? Conhecidos, vizinhos, colegas, muita gente que a gente conhece e às vezes a gente nem ora pelas pessoas. Então, vamos orar para pedir para Deus ajudar, porque hoje em dia tem muita gente que vai à igreja e não seguem o que a palavra de Deus diz. Então, por isso que eu citei esses aprendimentos e esses erros, porque a gente já começa a aprender aí, né, na palavra de Deus, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer diante do Senhor. São erros que eu não quero cometer e são aprendizagem que eu quero aprender e saber como fazer, entende? Então, a gente aprende com vários, né, na palavra do Senhor. José, o que a gente aprende com José? A fechar a boca. A fechar a boca, porque José, Deus deu um sonho para ele e ele foi lá e contou aos seus irmãos do sonho que Deus tinha dado para ele. Então, ele foi lá, falou para os irmãos deles que Deus tinha dado um sonho no qual ele ficava de pé e os fechos dos irmãos se deitavam para ele. E os irmãos já entenderam o que Deus queria na vida de José e tentaram contra a vida de José. Então, muitas vezes é melhor você fechar a sua boca, não contar os seus sonhos, não contar os seus planos, não contar nada sobre a sua vida para ninguém, que tudo dará certo. Tudo vai dar certo diante do Senhor. Porque muitas vezes Deus vai te dar um sonho, né? Deus vai te dar algo na sua vida e você vai querer abrir a boca e espalhar para o Deus e o mundo. E nem diz o ditado, vai espalhar para o Deus e o mundo. Mas não é assim. Se Deus te deu, ele vai, mesmo que o inimigo tente, que nem tentou contra a vida de José, ele vai se cumprir. Só que daí vai ser mais demorado, entende? O inimigo vai tentar atrapalhar de um jeito, vai tentar atrapalhar do outro, assim como tentou atrapalhar na vida de José. Então, esses são os aprendizados, esses são os erros e aprendizado que eu quero deixar para você. E pense sempre na sua cabeça esse ditado: os sábios aprendem com o erro dos outros. Qual os outros que eu quero aprender? Os outros da palavra de Deus, que tem tantos erros quanto acerto. Vamos ler mais a Bíblia e vamos entender o que é o erro que eu não quero cometer. Porque todo erro tem sua consequência. Eu não quero cometer erros. E também quero cometer acertos diante de Deus, para que eu possa levar mais a palavra de Deus, para que eu possa ser mais sábio, para que eu possa entender mais, sabe? Então, essa é a palavra que eu deixo hoje para mim e para você. E que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje você começa a entender e ter clareza diante dos erros e acertos diante de Deus. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e a partir de hoje você aprenda que os sábios aprendem com o erro dos outros, tá bom? Fique todos na paz e Deus abençoe todos.